Eu quero convidar você a repetir comigo. O que sobrou, por favor, é só colocar na mesa ali atrás, para depois nós distribuirmos em outra ocasião. A minha oferta fala. O apóstolo Paulo fala que enviou uma equipe a fim de preparar a oferta. Diz assim, 2 Coríntios, se você tem a sua Bíblia, mantenha aberta. Eu vou tentar ser bem objetivo. 2 Coríntios capítulo 9, verso 5. O apóstolo Paulo, ele combina com a igreja já sabia que daria a oferta. Aí ele diz assim, coloca André, por favor. Aí ele fala no versículo 5, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse, ou seja, que fosse à frente, entre vós, e preparasse de antemão a oferta já anunciada, para que estejam prontas como expressão de generosidade e não de avareza, preparasse a oferta como expressão de generosidade e não de avareza. Por que eu disse que a minha oferta fala? A minha oferta vai ter duas linguagens, ou de generosidade ou de avareza. Mas que preparação era essa que o apóstolo Paulo manda uma equipe à frente para preparar a oferta? Essa equipe não foi buscar. Se eu peço assim, Paulo Sérgio, vá na casa do pastor Nelson buscar uma oferta, então ele já vai buscar. Mas o texto diz que a equipe foi preparar a oferta. Que preparação é essa? Como uma equipe pode chegar na casa de outra pessoa, ou numa cidade, ou numa igreja, e preparar a oferta? Mas o texto é claro, que não seria para lembrar, não seria para buscar a oferta que iria acontecer, mas essa comissão, ela tinha uma missão de ir na frente para preparar a sua oferta. Não era para intimidar, não era para aumentar o valor. Olha, a igreja de Laranjeira está passando uma dificuldade, você ia dar tanto, aumenta um pouquinho. Não era isso, não foi para aumentar. Então que preparação seria essa que Paulo julgou necessária? O verso 5, ele diz, por isso pedi a alguns irmãos que fosse antes de mim, para preparar a oferta que vocês prometeram, para que estejam prontas como expressão de generosidade e não de avareza. Então Paulo está falando que a nossa oferta, ela tem uma expressão, ela pode ser uma expressão de generosidade ou uma expressão de avareza. Ela poderá ser generosa ou ela poderá ser avarenta. Existe uma linguagem na nossa oferta, existe uma linguagem no meu dízimo, existe uma linguagem, ele tem uma expressão, ele tem uma fala, ele tem algo por trás, existe uma linguagem. Hebreus capítulo 11, verso 4, o autor aos Hebreus, ele diz que pela fé, o Abel deu uma oferta, não sei como está ali, mais importante, uma oferta, pela fé, ofereceu uma oferta maior a Deus, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então, ou seja, será que ele matou mais animais? Não, cuidava da área vegetal e outro cuidava da área animal, então não era isso. Mas a oferta de um falou mais do que do outro.
Então é nesse sentido que eu acredito que o apóstolo Paulo manda uma comissão para preparar a oferta. Então a preocupação do apóstolo era que a oferta tivesse uma declaração correta. A oferta precisa ter uma declaração correta, a oferta precisava ter uma linguagem, a oferta precisava ter uma fala, uma voz correta. E o que o apóstolo Paulo queria ouvir da igreja da província da Acaia? Para situar os irmãos, a Acaia e a Macedônia formava a Grécia no tempos antigos. Se você vê Atos capítulo 19, verso 21, Paulo, ele ia para Jerusalém, ele resolveu passar por Acaia, e ele resolveu passar pela Macedônia. Também em Romanos 15, 26, o apóstolo Paulo novamente se refere a Macedônia e a Acaia. São duas cidades que compunham a Grécia. Então, fechando esse parênteses, qual era a preparação? O apóstolo Paulo estava mandando uma comissão a Acaia para pegar uma oferta para os irmãos da Judéia. Os irmãos da Judéia, a igreja da Judéia era uma igreja pobre e a igreja estava passando por necessidade, e houve uma comunicação pelo WhatsApp da época, pelo telefone, pelo celular da época, e foi combinado que a igreja de Acaia daria uma oferta. E o apóstolo Paulo, ele teve o cuidado para que fosse uma comissão, para que aquela oferta tivesse uma expressão de generosidade. Imagina se fosse o pastor Eliezer, pastor Carlos, pastor Nelson, o pastor Heraldo, os pastores aqui da igreja, pastora Roseli, pastora Joyce, nós combinaríamos, nós vamos mandar uma comissão para aumentar a oferta. Mas não, o objetivo era que essa oferta tivesse, o valor seria o mesmo, mas avisa aqueles irmãos que essa oferta que nós vamos buscar tem que ter uma expressão de generosidade. Interessante, interessante, como que a gente vai aqui olhar o que você coloca aqui na salva, o que você entrega, que expressão a sua oferta está tendo? E Paulo não queria, o apóstolo Paulo não queria que fosse uma expressão de avareza. O apóstolo Paulo fala que a pessoa pode fazer a sua oferta, mas não poderá expressar avareza. O que é avareza? O avarento é aquela pessoa que ela tem apego. O avarento é aquele que tem apego excessivo ao dinheiro. Não é aquele que gosta de dinheiro, que eu vi dizer, um irmão dizendo que, não gosto de dinheiro, então eu posso resolver o seu problema, né? É aquele amor excessivo, você vive em função de dinheiro, só fala em dinheiro, só pensa em dinheiro, e se você deixou de receber alguns centavos, o seu mês acabou, o seu dia é regido pelo dinheiro. Se você trabalha de comissão, se você não ganhou e você chega em casa, parece o cão chegando, de tão raivoso que você está. Então, nós precisamos entender que o dinheiro tem o seu lugar. Qual o lugar do dinheiro? É no coração? Não. A Bíblia diz que aí vai ser a raiz dos males, do pecado, quando eu coloco o dinheiro no meu coração. O problema não é o dinheiro, o problema é quando nós colocamos o dinheiro no coração. O dinheiro tem que estar no bolso, mas não é no coração. Então, a raiz de todos os males, o dinheiro é a raiz de todos os males, quando ele está no coração. Então a Bíblia diz que aquela oferta teria que ser uma expressão de generosidade, porque eu poderia dar, vai lá ajudar os irmãos da Bahia, aos baianos aqui, uma homenagem a vocês. Então uma expressão aqui, uma oferta à Bahia, mas puxa vida, eu estou dando, olha Dalva, que falta vai fazer? E agora, eu não vou poder comprar o presente do Davi, eu estou dando para o pessoal da Bahia, esse pessoal da Bahia é descansado mesmo, porque esse pessoal não trabalhou, e porque ficou na rede, e não sei o que, começa a falar mal da Bahia.
Então, ou seja, que oferta é essa maldita? Eu estou dando a oferta, mas começo a criticar. Eu digo, o pastor Ramos está aí? Subiu já, para o céu não, né? Ah. Ele fez, subiu, aí eu, que é isso? Então, ou seja, eu quero dizer para os irmãos que eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos. Que dificuldade que eu tenho, irmãos, de pastor Carlos Pinheiro também me ajudou muito nisso, de ver pessoas de rua que chegavam com uma conversa e rodeava, e o pastor Carlos Pinheiro, pastor Carlos Ramos, tem uma paciência, ouve, eu sei aonde vai chegar. Então eu estou precisando de R$10. Vai, uma conversa longa, e eu meio sem tato para isso, eu digo, mas quanto é logo, fala logo, muito sem sensibilidade para essa coisa, mas graças a Deus pela vida dessas pessoas que não julgam, e eu, sempre quando aparece alguma coisa aqui na igreja, eu, pastor Ramos, por favor, resolve isso para mim, que se eu ouvir a história, eu vou ficar julgando, eu vou achar que é mentira, e se não for mentira, eu estou pecando, então é melhor graças a Deus pela sua vida. Então o pastor vai lá com toda a paciência, ouve, e diz, não pastor, temos que ajudar, não pastor, não, e está fora, ele mesmo faz é sensível a isso, porque o Espírito Santo o ajuda. Então, meu irmão, eu não posso dar uma oferta mais carrancuda, eu não posso dar, a minha oferta ela tem que falar. Eu, quando faço um desafio à igreja, irmãos, nós estamos precisando de 40 mil, mas passou isso tudo? Sim, porque a estrutura da igreja vai aumentando, nós vamos assumindo vários compromissos, a igreja vai crescendo, e não é nosso objetivo diminuir. Ao contrário, é nosso objetivo crescer cada vez mais, mas cada vez maior. Quando aumenta, vai aumentando as demandas, e nós precisamos continuar. Eu já falei de manhã, eu falei, se prepara. Voltei, eu não estava falando de dízimo, eu estava acanhado, a obra me deixou, lá em casa, o pessoal sabe, a obra me deixou com freio de mão puxado, eu achei que eu cansei a igreja, mas eu soube que a Álamo está saindo daqui. Depois de 38 anos, o prédio aqui da Álamo, eles estão indo para Botafogo, vão vender o prédio. Eu vi, meu Deus, é de Deus, né? Vamos começar aqui, terminamos essa obra aqui dentro, então a gente vai começar outros desafios, se Deus assim orientar. Mas tudo tem que ser expressão de generosidade. Então, como a minha oferta pode expressar generosidade ou avareza? Deuteronômio capítulo 8, verso 2, a Bíblia diz assim, e o Senhor te provou no deserto, para saber o que estava no seu coração, se amavas verdadeiramente a Deus ou não. Então o Senhor, Ele quer ver o meu coração. Olhe para mim, preste atenção, o Senhor nunca olhou para a oferta, nunca, Ele olha para o ofertante. Ele não olha para a oferta, Ele olha para o ofertante. A oferta é valor, e para Deus não significa nada, mas o ofertante, Jesus não morreu pela oferta, Jesus morreu pelo ofertante. E por que Ele pede oferta? Para você se desvincular desse trem chamado dinheiro, para que você possa aprender a confiar em Deus. E o Senhor te provou no deserto. Você achou aí? Por favor, vamos lá, leia comigo, enquanto eu bebo também uma água, e te lembra, o Senhor quer ver o nosso coração, meu irmão. Ele está preocupado com o nosso coração. No passado, a igreja, eu sou dessa época, eu ficava no banco e o diácono ia servir a ceia e olhava para o camarada e dizia, você não pode tomar ceia não, e passava, poderoso, ele olhava, julgava e sentenciava, não me dava a ceia, não sei o critério que era usado, mas ele julgava, ele olhava.
Isso não é bíblico. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí eu me examinei. Eu sou mesmo um bagaço mesmo. Bagaço não, como é que a Jane fala? Bagaceira. Examine-se o homem a si mesmo. Eu olho para dentro de mim e vejo, eu sou uma bagaceira. Aí a Bíblia diz assim: mesmo sendo bagaceira, coma. Não é para ir para casa chorando, não é para ir para o psicólogo: eu não presto. Não presta mesmo não, o Senhor sabe disso. Eu sou isso. O Senhor sabe, mas mesmo assim Ele te amou. Mesmo assim Ele te amou. Então o Senhor nos conhece, meu irmão. E o Senhor, Ele nos provou no deserto. Então às vezes você passa por um deserto. O que Deus está querendo? Ele não está querendo fazer maldade contigo não. Ele quer ver o teu coração. Ele quer, talvez, essa prova, esse deserto que você está passando. Não murmure, Deus está olhando o teu coração. Ele quer ver se você, nessa provação, o que você vai fazer, se você vai servir, se você vai adorá-lo ou não. Generosidade para Paulo era alegria de cooperar. Então ele fala assim, ele mandou uma equipe, Acaia, para saber se aqueles irmãos que estavam ajudando os crentes pobres da Judéia, se aqueles irmãos estariam cooperando com alegria, porque eu sou convidado a dar, e não é de cara feia não é de cara grande, como dizia minha mãe. Eu tenho que dar com alegria, porque o Senhor conhece o meu coração. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um ponha a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se faça a coleta quando eu for, e quando eu tiver chegado, enviarei uma carta para levar as vossas ofertas a Jerusalém. Então, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu quero que você já vá se preparando, e eu não quero que você seja pego de surpresa. Você conhece história de pessoas que no culto, o pastor muito eloquente, e falou, e te emocionou, e a pessoa pegou a chave do carro e deu, e a pessoa pegou tudo que estava no bolso e deu, e depois chegou em casa, falou com a esposa, e caiu, e foi correndo para voltar, para tentar reaver o que tinha feito. Então isso é manipulação. Eu quero que você entenda, que você entenda o que você está fazendo, porque o Senhor quer que você raciocine. O apóstolo Paulo diz assim: quanto à coleta, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, você já comece se organizando. O culto deles, que ele está falando, era necessário então já se organizar. Era necessário. Deus está interessado na atitude correta do coração do ofertante. Deus sempre vai olhar para o ofertante e não para a oferta. O coração do ofertante faz toda a diferença para Deus. O coração do ofertante. Imagina os coristas cantando aqui no coro e reclamando: Jonas marcou, aí eu vou ter que cantar no sol, hoje nós cantamos no culto dentro da igreja, a Luz do Mundo, e depois o pastor teve uma brilhante ideia, nos botou na escadaria da igreja, do lado de fora, sol quente, mas ele pediu: vocês querem? Todo mundo foi. Deus foi maravilhoso. Quando a gente chegou, o sol, uma nuvem veio e não teve nem sol, e a gente cantou ali, e todos, o som foi para longe. Então Deus está interessado nessa oferta. E eu quero, terminando, deixar dois aspectos que eu separei. Por que Deus está interessado que nossa oferta seja uma expressão de generosidade? Primeiro, são dois só que eu separei: porque Ele é generoso. Repita comigo: Deus é generoso. Mais uma vez. João 3,16 diz assim: Ele amou, Ele teve alegria na sua doação.
o Senhor amou, o Senhor teve alegria na sua doação, e diz assim: Ele deu o melhor, Ele deu o melhor. A mãe da Lília que está aqui, a dona Nancy, ela fazia, naquela época, ela trabalhava de costureira e parece que ganhava por semana, e então ela separava as melhores notas, botava numa bolsinha atrás da porta, e ia botando ali as melhores notas, separava as melhores notas, para que no final do mês ela pudesse dar a oferta, e não era, além de ser as primeiras, as melhores notas eram dadas. Então o Senhor é generoso, Ele nos amou, Ele teve alegria em fazer o melhor, porque Ele é generoso. Tiago capítulo 5, 1 verso 5, a Bíblia diz que o Senhor dá liberalmente a todos que pedirem o que? Sabedoria. Então Deus, Ele deu Jesus, Ele me dá sabedoria, Ele me dá, Ele tem uma expectativa muito grande sobre a minha vida, para que eu faça o melhor. Eu quero ler Tiago 1 verso 5, leia comigo, vamos lá. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto. Ele não vai dizer para você, igual aquele noivo, aquele namorado, mão de vaca, que dá, e quando termina o namoro, lembra aquele presente que eu te dei, me devolve. Teve namorado aqui nessa igreja que fez isso. Então eu quero que você entenda que o Senhor, Ele dá e não lança em rosto. Olha, eu te dei, hein? Eu te dei. Ele não lança em rosto, Ele dá porque Ele ama, Ele tem uma expectativa muito grande. Efésios capítulo 5, verso 1, e eu quero ler mais esse versículo, essa maior expectativa do Senhor. Efésios 5, verso 1, eu estou pedindo ali para ele colocar, para que você possa ler comigo. Vamos lá? Seja, pois, imitador. Então, se Deus é generoso, se Deus deu o melhor, a Bíblia me diz: sede imitadores de Deus, imite a Deus, sede imitadores de Deus. Deus é generoso e espera que nós tenhamos generosidade, independente dos resultados. Tem igreja pregando resultados, mas não é resultado. O Senhor está querendo é o coração. Não é dar porque você vai receber um carro, vai receber isso ou aquilo. Deus almeja que, além de ofertar, nós o honremos com as nossas ofertas. Nós honremos, venhamos. Essa oferta, Senhor, é uma honra, é uma honra. O coral, quando chegou hoje na igreja, e muitas vezes nós somos honrados com lanche, nós somos honrados. Os coristas chegavam aqui durante a semana, a gente sempre procurava ter aqui um lanchezinho para eles, porque muitos vinham do trabalho, e eu falava assim: não, queremos honrar esses irmãos que poderiam ir para casa descansar, mas optaram em vir aqui, em gastar o tempo para ensaiar. E segundo e último lugar, por que eu tenho que ter um coração, o Senhor está preocupado com a minha generosidade, porque Ele me fará essa generosidade de coração. Isso vai me fazer conhecer mais a Deus. Eu tendo um coração generoso, eu conhecerei mais a Deus. O Senhor não é bipolar, ora Ele está alegre, ora Ele está triste. O Senhor é Deus, Ele é único, Ele não muda, imutável. O amor dele não tem fim. É importante eu fazer essa reflexão nesse momento, porque nós às vezes estamos vivendo de avareza, e o avarento, ele tem um final triste. Se você procurar as consequências dos avarentos na Bíblia, você vai ver que o final do avarento é muito triste. O apóstolo Paulo diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. A bondade para aqueles que são bons,
a severidade para aqueles que duvidam da sua bondade. O Salmo 18, 25 diz que ao fiel ele se revela fiel, mas ao sincero ele se revela sincero, ao puro ele se revela puro, mas ao perverso ele se mostrará indomável. Indomável. Sabe como é o nome desse princípio? Reciprocidade. Ao fiel, ele é fiel. Ao leal, ele é leal. Ao sincero, ele é sincero. Mas ao perverso, ao avarento, ele vai mostrar essa reciprocidade. A lógica da reciprocidade está em toda a Bíblia. Tiago, ele diz assim, Tiago 4, verso 8: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Dá e ser-vos-lhe-á dado. Então a reciprocidade é algo que existe na Bíblia, e eu preciso fazê-lo com generosidade. Eu quero desafiar a igreja, encerrando o culto nessa noite, encerrando minha palavra nessa noite. Ceia do Senhor, o que significa? Ceia do Senhor significa algo que Deus me deu. O que Deus me deu? Jesus Cristo. Ele me amou e deu o seu Filho, algo poderosíssimo, importantíssimo para Ele. E Ele deu com o coração avarento ou de maneira generosa? Ele deu por amor, foi generoso. E Ele me recheia de promessas na palavra, além de me dar Jesus Cristo. Nessa noite, tenha uma expressão de gratidão ao Senhor. Irmãs, Eli pregou sobre a gratidão no domingo, hoje de manhã. E eu quero convidar você a ser igual Davi, rir por tudo, né? Tenha expressão de gratidão ao Senhor. Seja feliz. Seja grato ao Senhor. Não pense naquilo que aconteceu. Pastor, eu tenho repetido muito isso que o pastor Gessé falava. Na hora de pedir, na hora de pedir, boca de jacaré. Mas na hora de agradecer, boquinha de formiga. Na hora de pedir, boca de jacaré. Na hora de agradecer, boquinha de formiga. Que dê a reciprocidade disso. Então, tem que ser, a minha alegria tem que ser tão escandalosa como foi a minha aflição, ou até maior. Reciprocidade. Tenha um coração generoso. Ao generoso, ele vai se mostrar generoso. Ao avarento, ele vai se mostrar terrível, diz a palavra. Que o Senhor complete essa palavra no teu coração. Não estou pregando para angariar alguns centavos. Estou pregando para que você tenha uma vida sadia, para que você entenda que Deus é provedor de todas as coisas. Amém.